Tem alguns conceitos que são extraordinariamente importantes e que, infelizmente, por termos enraizados no nosso interior, na nossa cultura, nas nossas tradições, conceitos diferentes, fica difícil de entender conceitos novos. O que eu vou falar aqui hoje é algo tão importante, mas que infelizmente vai gerar uma sacudida muito grande na cabeça das pessoas. Mas eu tenho certeza que nos próximos anos ou próximas décadas isso vai ser de uma importância de compreensão tão vital dentro da medicina que praticamente todos os médicos e todo o público leigo vai estar falando sobre isso. Eu vou falar de um assunto que se chama andar descalço. Qual a importância de andar descalço em relação à saúde? Só que para andar descalço nós precisamos de entender alguma outra coisa a mais. Eu sempre insisto nos meus vídeos a importância da compreensão do conceito de unidade. A importância da compreensão de que nós somos uno, nós somos unitário, nós somos a diversidade na unidade. É importantíssimo entender o quanto tudo é interconectado, o quanto tudo é interdependente. É impossível algo se mover, algo ser alterado sem alterar o todo. Todos os universos são alterados com essa simples palestra que eu falo aqui agora. Essa simples gravação desse vídeo modifica todo o universo. Então é importantíssimo que a gente possa compreender cada vez mais esses conceitos. A questão do andar descalço é tão fundamental que a gente sempre fez assim. A raça humana e todos os animais, não apenas a raça humana, evoluiu e continua nesse planeta, sempre foi descalço que a gente sobreviveu. Todos os animais andam descalços. É uma pena que hoje as pessoas estão colocando sapatos nos cachorros. É uma pena. Mas a evolução nossa sempre foi descalça. Inconscientemente, isso trazia benefícios fantásticos. Só que, à medida que nós aprendemos nos autoconhecer, é fundamental que estes conceitos que viviam no nosso inconsciente venham para o nosso consciente e que tenhamos plena consciência daquilo que praticamos no dia a dia. Quando a gente era criança, eu, por exemplo, quando era criança, eu morava num vilarejo que tinha poucas casas, menos de 100 casas. Ali a gente andava descalço o tempo todinho. A minha casa era de chão batido, isso quer dizer que eu já acordava com o pé no chão, em contato direto com o chão. Naquela corrutela não existia asfalto, então a gente pisava no chão, contato com o chão o dia inteiro. A gente usava uma bermudazinha, sem camisa, a gente brincava nas ruas o dia inteiro tomando sol, em contato sempre contínuo com o sol, sempre frequente com o sol, sem a histeria de medo do sol. Ao mesmo tempo a água era totalmente pura, os alimentos eram exclusivamente regionais, da estação, da época, sem qualquer tipo de agrotóxico. A poluição sonora não existia, a poluição do petróleo dos carros não existia. Naquela região tinha 2 carros, eram 2 jipes que eram utilizados raramente. Então era uma integração inconsciente muito grande entre o que eu vivia e o que a terra me propiciava. Eu tive a honra de crescer num ambiente desse até lá pelos 9, 10 anos de idade. Isso é extraordinário. É uma pena que a criança de hoje não tem mais essa liberdade na maioria das vezes. Mas se você colocar uma criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade, numa chácara, por exemplo, ela voluntariamente, ela procura ficar descalço, procura ter contato com o solo o máximo possível. Toda a raça humana, em todo o período aqui neste planeta, sempre andávamos descalços. E nós tínhamos um contato frequente, não só andando descalço, mas sentávamos no solo o tempo todo e deitávamos, dormíamos no solo. Hoje, quando se fala em uma criança pisar no solo, pisar na terra, os pais acham que essa criança vai ser contaminada por bactérias. Os meus filhos, quando crianças, eu dou a liberdade total de brincar na terra, para que eles acostumem o máximo possível. Era norma aqui na minha casa que a gente furava pequenos buracos, colocava água lá dentro e deixava meus filhos brincarem, lamear, aparecer uns porquinhos ali dentro. Depois tomava banho. Isso assusta muita gente, mas esse contato com o solo é extraordinário. Até hoje meu filho caçula, ele brinca na terra, ele anda descalço, ele rola com os cachorros no chão. Isto é fundamental, esta integração do ser humano com o solo, ou seja, pisar no solo, ter contato íntimo com o solo. A partir de 2 segundos que
que nós já temos contato com o solo, pisando no solo descalços, já começa a acontecer um fenômeno extraordinário. Vamos entender um dos detalhes. Primeiro, nós temos dois tipos de cargas elétricas nesse planeta, cargas elétricas negativas e positivas. 60 milhas acima de nós na ionosfera, existe uma carga positiva extraordinária. Ao passo que aqui no solo, na superfície da Terra, nós temos uma extraordinária carga elétrica negativa. E esse potencial elétrico negativo é fundamental para nos equilibrarmos, para equilibrar todos os seres vivos neste planeta. Quando nós entramos em contato com o solo pisando descalço, a partir de alguns segundos, nós já recebemos essa carga elétrica negativa que penetra em todo o nosso corpo e se difunde em cada célula do nosso organismo e permite que cada molécula do nosso organismo se estabilize eletricamente. Isso é de uma importância para a nossa saúde fantástica. Só para você ter uma ideia, quando nós falamos em doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, infarto, derrame, as tromboses do dia a dia, quando nós falamos nesse detalhe, nós devemos pensar em alguns fatores que são fundamentais. Entre eles podemos citar, por exemplo, a viscosidade do sangue. Quanto mais o sangue for viscoso, maior vai aumentar a resistência ao fluxo do sangue. Com isso, o coração tem que fazer um trabalho maior e aumenta a pressão arterial. Um outro fator é a coagulação do sangue. Quanto maior a coagulação do sangue, também facilita o aparecimento de doenças cardiovasculares. A hipertrofia ventricular do lado esquerdo do coração também facilita problemas cardiovasculares. Ainda um fator importantíssimo, que é a questão de avaliar os índices inflamatórios, porque a inflamação está na base, na raiz de praticamente todas as patologias crônicas. Todas as doenças crônicas apresentam em maior ou menor grau algum tipo de inflamação. E quando nós conseguimos diminuir esta taxa inflamatória nos tecidos, nas células, aliás, em especial nas células, porque toda doença tem início em nível celular, claro. Quando nós conseguimos diminuir esse índice inflamatório, nós conseguimos diminuir a incidência dessas patologias. Nós conseguimos prevenir o aparecimento dessas doenças. Nós conseguimos controlar com muito mais facilidade estas doenças. Quando nós andamos descalço, nós recebemos um potencial elétrico negativo da Terra, do solo, da superfície do planeta, que é vital para várias funções. Uma delas, potencializar o nosso sistema imunológico. Em consequência disso, nós prevenimos uma série de patologias, como cânceres, por exemplo, e como doenças infecciosas. É exatamente o contrário do que as pessoas imaginam. As pessoas imaginam que andar descalço vai ser contaminado ao pisar no solo. O medo, a histeria do sol, de bactérias, se tornou uma coisa assustadora. Isso reflete exclusivamente a incapacidade lógica de compreensão das pessoas, porque na realidade é exatamente o oposto. Quem já assistiu um dos meus vídeos, se chama Sol, terá uma noção muito melhor em relação como que o Sol age nesse planeta e como que influencia a nossa saúde. E quando nós pisamos no solo, esse potencial elétrico negativo que existe na superfície do solo beneficia bastante o nosso sistema imunológico. Então, ao invés de contrairmos infecções com mais facilidade, é exatamente o oposto. Nós estamos evitando adquirir doenças infecciosas. Um outro fator importantíssimo é em termos de circulação. Nós melhoramos o nosso sistema circulatório. Nós estamos prevenindo doenças cardiovasculares pelo simples fato de estarmos pisando no solo. Como é que funciona isso? Vamos tentar entender um pouquinho mais. Por exemplo, quando nós convivemos hoje no mundo atual, que tem estresse emocionais a cada momento, estresse de toda origem, estresse físicos e emocionais. Estresse físico, por exemplo, a poluição, principalmente nas grandes cidades, nós vivemos hoje, principalmente nas grandes cidades, a poluição do petróleo, a poluição do som, infinitos tipos de poluição, aquele estresse emocional que você está com pressa de chegar em um determinado local, ou seja, esta poluição que te perturba 24 horas por dia, principalmente nas grandes cidades, a poluição da televisão, a poluição que você recebe de noticiários, não só na televisão, mas na internet, e sempre com energias negativas. Para complicar mais, você fuma, você bebe, você usa diferentes tipos de droga, sejam drogas que pagam imposto, sejam drogas que não pagam imposto. O importante é que você vai se intoxicando cada vez mais. A alimentação de hoje em dia é uma alimentação precária, que eu costumo denominar de alimentação piada. É uma alimentação que é paupérrima em nutrientes e que é riquíssima em toxinas. Tudo isso
aumenta de maneira impressionante a quantidade de radicais livres no nosso organismo. Isso favorece o aparecimento de todas as doenças crônicas do nosso corpo, tipo Alzheimer, hipertensão arterial, cânceres em geral, esclerose múltipla. As doenças crônicas em geral tomam conta do nosso organismo à medida que aumenta a quantidade de radicais livres. Aliás, nem as crianças estão livres disso aí, porque o déficit de atenção, o autismo, também estão altamente relacionados com os níveis de radicais livres no nosso organismo. Quando nós andamos descalços, esse potencial elétrico negativo que existe no solo, que penetra no nosso organismo, funciona como antioxidante. Isso quer dizer que nós estamos prevenindo a maioria absoluta dessas doenças crônicas. Entre elas, um fator que perturba muitas pessoas, que é o envelhecimento precoce, que está cada vez mais assustador nos dias de hoje, é o simples contato com o solo, grátis, custo zero, na realidade previne o nosso envelhecimento. Então, ele age, esse contato com o Sol, ao recebermos essa carga eletronegativa que vem do solo, nós estamos recebendo um potencial impressionante de antioxidantes, assim como este potencial eletronegativo está agindo como uma substância anti-inflamatória, tem um poder anti-inflamatório. Então todas as doenças crônicas estão sendo prevenidas, na verdade. Por isso que andar descalço é um dos fatores mais importantes em termos de qualidade de saúde. Nós precisamos de nos reintegrarmos, nós precisamos de reaprender que nós e o planeta somos únicos. A nossa energia e a energia do planeta é única, nós somos um único ser. Nós devemos entender que essa energia colossal que existe no planeta, esse potencial elétrico negativo fantástico que existe nesse planeta, e nós é apenas uma única energia. E quando nós nos deixamos, quando nós nos abandonamos, quando nós nos liberamos para termos contato absoluto com o solo, pisando, deitando, sentando no solo, quando nós temos essa liberdade de fazer isso aí, nós estamos nos integrando energeticamente a este planeta. E com isso nós estamos prevenindo uma série de patologias, e principalmente as patologias crônicas. Devemos lembrar que o grande problema da medicina atual são as patologias crônicas, patologias que você trata durante anos e anos, tá? E em consequência delas, a qualidade de sua vida cai assustadoramente. Então o fato de andar descalço é importantíssimo nisso aí. A física ensina para a gente o seguinte: quando dois corpos com potenciais elétricos diferentes, positivo e negativo, por exemplo, eles entram em contato, a tendência é passar energia, transferir energia de um corpo para o outro corpo, e com isso gerar uma equalização, uma igualdade, uma harmonização energética entre os dois corpos. E é exatamente isto que ocorre cada vez que nós andamos descalço, cada vez que nós ficamos parados descalço, cada vez que nós abandonamos os calçados e temos a coragem de colocar os pés em contato com o solo. Parece brincadeira, mas mudar conceitos é algo extremamente complicado, porque quando um conceito fica enraizado em nosso organismo, a tendência é não mais querer modificar. Nós temos tendência a manter aquela estabilidade, mesmo que aquilo não seja prático, mas todo mundo faz assim, então a gente acredita que aquilo é o melhor. E mudar o conceito de andar calçado para um conceito de novamente voltar a andar descalço, isso assusta muita gente, é verdade. Mas poucas pessoas a princípio eu tenho certeza, eu tenho convicção que elas começarão a entender e começarão a praticar. E pouco a pouco mais e mais vão falando, até que uma grande quantidade de pessoas vai começar a praticar isso com toda certeza. Cada vez que eu ando descalço, que nós andamos descalço, que cada ser humano anda descalço, vai acontecer alguns detalhes fundamentais além desse que eu acabei de falar. Nós temos que entender que existem os ciclos circadianos aqui nesse planeta. Quando nós pisamos no solo, quando nós dormimos em contato com o solo, nós equalizamos, nós controlamos, nós harmonizamos os nossos biorritmos. Em consequência disso, a produção de cortisol durante as 24 horas do dia, ela se estabiliza, ela se regula, ela se autorregula. Em consequência disso, eu me torno mais tranquilo, mais relaxado, mais estável emocionalmente. Com isso eu tenho menos depressão, eu tenho menos tristeza, eu tenho menos angústia, eu tenho menos estresse emocional. Simplesmente porque eu aprendi a conviver comigo mesmo.
eu comecei a entender que o planeta e eu somos um só. Vale a pena você ver um dos meus vídeos que se chama A Vida São Espelhos. Aí você vai entender radicalmente que o que você vê em volta de você, todo o meio ambiente que você acredita que é separado de você, na verdade é uno com você. Você só vê aquilo que existe dentro de você. O que você acha que vê fora de você é um engano total, é uma ilusão. Você só vê lá fora um espelho do que existe rigorosamente dentro de você. E é importante então entender como que isso aí funciona. Nós precisamos de aprender a nos reintegrar ao planeta. Nós precisamos de aprender a reintegrar nossa energia com toda a energia que existe em torno de nós. O planeta e nós somos uno. Por isso nós devemos aprender a andar descalço, a ingerir água pura o máximo possível. Enquanto nós estamos poluindo as nossas águas, imagina nós 100 anos atrás e hoje, 100 anos após, a diferença da qualidade de água que existe hoje. Quando eu era criança, há alguns anos apenas, a gente andava no meio da roça, você andava nas fazendas e tinha minas d'água à vontade. Você atolava com frequência em minas d'água. Hoje praticamente você nem vê minas d'água. Você via mata à vontade. Existia uma integração inconsciente do ser humano com o todo que se chama terra. O que nós precisamos é de reintegrar conscientemente a partir desse momento. Nós precisamos de entender que a água tem que ser pura, receber a energia do sol com frequência, essa energia que é fundamental para o nosso desenvolvimento energético. Aliás, essa energia do sol, ela é extraordinariamente importante para poder manter esse potencial elétrico negativo aqui na superfície do solo. Devemos entender que os ventos são importantes, que devemos respirar um ar o menos poluído possível. Isso depende de nós. Não adianta a gente querer culpar o governo, querer culpar o outro, porque na realidade nós vemos culpa no outro, é apenas uma forma de arrumar uma desculpa para poder projetar o que está dentro da gente em outra pessoa, porque o que nós vemos no outro rigorosamente é o que está dentro de nós. Só conseguimos ver defeito ou virtude em alguém se aquele defeito ou virtude existir dentro de nós, sempre. O que nós vemos é o que existe dentro de nós. Então, é importantíssimo aprendermos a evitar substâncias, alimentos, situações que provocam a formação de radicais livres em grande quantidade. E, em vivendo isso, andar descalço é um dos fatores mais importantes. Existe um filme muito bonito que passou no cinema há alguns anos, que se chama Avatar. Naquele filme Avatar, a consciência daquele povo nativo daquela região, a integração deles com a energia do planeta, com a energia do todo planetário, é uma coisa extraordinária. Aquele filme é uma lição de vida para nós aqui na Terra. E nós, terrenos, que fomos para aquele planeta, nós que nos deslocamos para lá, a tendência nossa era destruição, destruição e destruição. Ou seja, a incapacidade de autocompreensão, a infinita pequena capacidade de compreensão da nossa raça humana. Nós ainda vivemos na época do dinossauro em termos de compreensão espiritual, em termos de compreensão da integração mente, físico e espírito. Então, é que permitiu que nós, seres humanos, nos deslocássemos para aquele planeta e fizéssemos aquele tipo de atitude. Aquele filme reflete muito o que acontece na atualidade nesse planeta. Algumas pessoas, alguns seres humanos já estão voltando a se reintegrar. Estão começando a compreender a importância da reintegração, compreendendo que nós somos plena energia, tudo é energia. E de acordo com a frequência vibratória, nós vimos situações que dão a impressão que são situações materiais, que existe um mundo material. Mas o mundo material é 100% energético. Essa superfície do solo é pura energia. E a superfície é basicamente um potencial elétrico negativo que penetra no nosso corpo e equaliza, harmoniza as energias de cada molécula do nosso corpo. Com isso nos estabiliza tanto física quanto emocionalmente, e se você perceber isso cada vez mais, nos estabiliza também espiritualmente. Está na hora de entendermos que somos uma extensão elétrica do planeta Terra. Aliás, muito maior do que isso. Nós somos uma extensão elétrica de todos os universos conhecidos. Nós somos uma extensão do todo, nós somos energia imersos dentro de energia. E no momento que compreendemos isso, passemos a andar descalço o máximo possível, a nos integrar, a receber essa doação energética que tem custo zero. Aliás, já que tem custo zero, esse é um dos grandes motivos porque esse fato tão importante nem sequer é tão divulgado.
porque ninguém vai lucrar com isso. Nenhum profissional de saúde vai ter lucro com isso, nenhuma empresa vai ter lucro com isso, nenhuma instituição vai receber qualquer ganho econômico divulgando esse simples fato que parece até um absurdo na mente de muitas pessoas. Mas o fato de andar descalço significa reintegração energética com nós mesmos, reintegração energética com o planeta e uma prevenção extraordinária, pensando em estrutura física, de todas as doenças crônicas, de todas as patologias crônicas que afetam massivamente a população da Terra nesse planeta. Muito obrigado.